Olá, Valdeclécia Luz de volta. Nesses dias de quarentena, devido à pandemia que está se alastrando aí no mundo, muitas pessoas infectadas, vários casos confirmados, e o caso realmente existe, várias pessoas morrendo, outras com suspeita. O caso existe, ninguém está dizendo que não existe. Porém, eu vim aqui para falar um pouco do medo que a mídia está colocando em cima das pessoas. Elas vêm com a história de que está prevenindo, de que está ajudando a população para a pessoa ficar sempre ligada nos fatos, mas com isso daí ela vem embutindo medo dentro das pessoas. E tem coisa pior do que o medo, né? Eu creio que o medo seja pior ainda do que essa pandemia que está se alastrando. Porque quantas pessoas neste momento não está desenvolvendo várias síndromes, né? Tem gente que está se acabando de comer dentro de casa, né? A compulsão. Tem gente que está limpando a casa que não tem mais nenhum lugar para que possa ser limpo, de tão limpo que se encontra. Tem gente que está tendo tremedeira, crise de ansiedade. Pessoas que estão com medo de sair na rua. Pessoas que tá colocando tudo na cabeça, tudo, e isso daí tá fazendo com que elas fiquem morrendo de medo e que não raciocinem no que tem que raciocinar. Tá aí, a doença tá aí, existe mesmo, tem um monte de gente morrendo, porém, a gente tem que ter a nossa fé aumentada nessa hora. É nessa hora que a gente tem que se pegar com Deus e saber que tem uma força maior que tá no controle de tudo, que com certeza nessa etapa só vai quem tiver de ir mesmo. Não é a gente morrendo de medo que vai fazer alguma diferença. Pelo contrário, o medo só vai atrair mais e mais somatização, adquirindo mais doença e você saindo pior disso do que o que entrou. Porque o objetivo é a gente sair de uma situação dessa melhor do que o que entrou, se tornando pessoas melhores, né? Ajudando o próximo, se cuidando, mudando a alimentação, mudando os pensamentos. Porque é assim, olha, tudo se firma no pensamento, que gera sentimento, que gera comportamento. Pensamento é energia, tudo é energia. Então, o que é que acontece? Tudo que você pensa, foca, cresce, porque é energia. É assim, vou dar um exemplo. Você pensa numa situação ruim que aconteceu com você, em alguma situação da sua vida. Aí o sangue já ferve na hora. Daqui a pouco você pensou, você já está se sentindo mal. E daqui a pouco você está se comportando. Está cabisbaixo, está triste, não está querendo sair na rua. Não está nem querendo ver ninguém, porque você acessou um pensamento que um dia lhe trouxe tristeza e você está revivendo como se fosse no dia que aconteceu. A mesma coisa, tanto por negativo, é por positivo também. Do mesmo jeito, quando você lembra uma situação muito boa que aconteceu na sua vida. Você relembra, você vive e sente. Daqui a pouco você já está naquela euforia, querendo aproveitar, querendo falar para as pessoas, querendo sair ou até viver mesmo o que você viveu naquele tempo atrás. E você sabia que o nosso estado de espírito é esse? É essa coisa boa que tem dentro de nós que a gente tem que colocar para fora? Mas o que é que acontece? Através do medo, a gente esconde isso e prefere ver o negativo, que é onde se encontra no consciente coletivo, né? No inconsciente coletivo, que é onde se encontra tudo isso aí, que coloca medo na gente. Mas a gente tem que ver que nós somos responsáveis por tudo. E que tá tudo aqui, ó. Então a gente tem que prestar atenção no que é que a gente anda vendo, ouvindo, com quem tá andando, né? A gente tem que prestar atenção em tudo. Porque a gente é que nem uma antena. É uma antena que se liga a quem está mais próximo e que a gente dá atenção. Quando a gente dá atenção, como eu falei, cresce. Então, nesse momento, está todo mundo em casa, devido à quarentena. E, claro, a gente tem que se cuidar. É bom a gente parar e olhar para o que é que a gente está fazendo da nossa vida. Em que a gente está desperdiçando nosso tempo. Se é em redes sociais, vendo as mesmas notícias que a gente vê na televisão e que as pessoas estão falando. É só isso, não tem outra coisa. A gente já sabe muito bem os cuidados
que tem que serem tomados. A gente sabe muito bem os cuidados, a gente sabe muito bem o que fazer. Mas o que eu vim aqui falar é isso, tira o medo. Tira o medo, é não dar atenção a ele. É você ver, se pegar com Deus, entendeu? Se pegar com Deus, se alimentar direitinho, pensar positivo, como eu falei que o pensamento gera sentimento e comportamento. Pensando positivo, a gente se comporta positivamente e daqui a pouco está fazendo coisas positivas, até passar essa fase. Ou você quer passar dessa fase adquirindo mais doença? Porque eu vou lhe dizer que a quantidade de gente que vai morrer sem ser dessa pandemia, sendo que adquiriu outras coisas, somatizou nesse tempo que está confinado em casa, não vai estar no gibi. Isso daí eles não vão falar, né? Porque não é lucro para eles. Então é desse jeito que funciona. E neste momento, nós temos que usar tudo a nosso favor. Como eu falei que tudo é energia, a gente tem que usar essa energia a nosso favor. Fazendo de que forma? Que a gente pode estar fazendo para estar usando essa energia a nosso favor? A gente pode estar olhando para dentro de nós mesmos, né? Lembra aquela história que você até engoliu, mas não digeriu? Quando você lembra daquela pessoa que o sangue ferve, que ainda tem raiva. Quando você lembra daquela situação lá atrás, que ainda faz com que você fique triste e você não consegue perdoar, porque você não deveria ter passado pelo que passou por causa dessa pessoa. Então, essa hora é a hora de nós com nós mesmos. Da gente olhar para essas situações mal resolvidas, encarar de frente e dar outro significado. Porque é só a partir disso que a nossa vida vai começar a fluir da melhor maneira possível. Quando você olha para a sua infância e não perdoa seu pai ou sua mãe por alguma situação que aconteceu, que você até hoje, quando lembra, chora e prefere nem reviver porque já sabe como é. Então, é essa situação que a gente tem que ir lá, remexer, encarar e dar outro significado. Porque só com significado novo daquela situação é que você vai poder se libertar disso. Tem muitas coisas que não estão dando certo na sua vida devido a coisas que aconteceram lá no passado e que você falou, eu nem lembro. Mas você sabe que quando está sozinha você lembra, você vive, como eu falei, como se fosse hoje. Então, vamos tratar de perdoar nossos pais, nossos irmãos, alguns amigos e várias pessoas que passaram no nosso caminho até agora, que com certeza sempre tem uma mágoa, um ressentimento, alguma coisinha lá dentro guardada, que ao invés de a gente estar olhando essas notícias aí fora, que já sabe que é a mesma coisa e que se encontra em tudo, entendeu? A gente olha para dentro de nós e vamos rever essas questões aí a serem resolvidas, porque quanto mais rápido a gente resolver com nós mesmos, quando a gente muda, o mundo muda. A gente fazendo essa transformação, o lado de fora, com certeza a gente vai conseguir enxergar de outro modo. Isso daí é o que é trabalhar em cima das nossas crenças, né? Que a gente tem, que nem sabe que tem, que colocaram na gente quando a gente, desde pequeno, e a gente acha que é nós. Então não é nada disso, a gente tem um tempo livre para olhar, para se policiar e ver, como eu falei mais uma vez, quais pensamentos está pairando na nossa mente para que a gente possa dar um controle. Parar a nossa mente a gente não pode parar, só quando a gente morrer. Mas enquanto a gente está aqui, a gente pode escolher o que a gente quer pensar. E a gente pode escolher o que de melhor a gente quer para a nossa vida. Então, está tudo em nossas mãos. Esse tempo disponível que estamos tendo agora, vamos usar para nos melhorar como pessoa. E quando isso tudo passar, a gente vai olhar para trás e vai agradecer e vai entender que tudo tem um porquê e que Deus trabalha da melhor maneira possível para que nós possamos desabrochar sempre para o melhor, para que a gente deixe com que a centelha que tem dentro de nós brilhe para fora e para ajudar o nosso próximo, porque todo mundo, hoje em dia está sofrendo ou sofre de alguma coisa por ainda não ter aprendido a amar. Porque quando Jesus veio, é a mesma coisa que ele falou lá no princípio, quando ele veio, é o que está acontecendo agora. Tudo está acontecendo agora.
Então vamos pegar as palavras de Jesus e colocar em prática na nossa vida. Ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não tem como eu estar amando o meu próximo se eu não me amo. Se eu não faço nada por mim, se eu esqueço de mim. Não tem como. Então como é que eu vou ajudar alguém que não sabe nadar se eu também não sei nadar? Então primeiro eu aprendo a nadar para depois eu ir ajudar o próximo para nós dois não se afogar. Então, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, é ter toda a noção das leis universais que regem o nosso planeta através da natureza e nós que fazemos parte dela, o próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que o próximo eu posso fazer de tudo porque eu sei de mim, porque eu me conheço, entendeu? Então tudo, quando eu me conheço, tudo que eu estou fazendo para ele, eu tenho certeza que é para mim também, porque nós tudo somos irmãos, somos ligados, né? Somos feitos da mesma matéria. Então não tem como eu estar fazendo algo para ele e esperando algo em troca, porque ele sou eu, então é desse jeito que funciona, entendeu? Vamos usar o tempo a nosso favor e Deus sabe todas as coisas e há de nos dar força para que possamos encarar os nossos medos e as nossas sombras, que eu não acredito que o inimigo esteja fora. O inimigo está dentro de nós mesmos, mas quando a gente olha para ele, abraça, dá a mão, entende e dá outro significado, tudo muda. Então é isso, um pouco do que eu vim falar hoje. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa e vamos usar esse tempo a nosso favor, não vamos desperdiçar não. Que com certeza depois que tudo passar, a gente só vai agradecer e ver que tudo tem um propósito e é sempre para o bem. Que Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Que assim seja.